Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração e hoje vou estar acompanhando essa conversa aqui com vocês, a última do ano e com certeza uma das mais especiais por conta da pessoa que a gente chamou. Fala, família do No Mais Com 20, gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho na Unimed Porto Alegre e hoje a gente está trazendo um convidado muito especial, uma temática que a gente já queria há bastante tempo trazer, mas até então a gente não tinha conseguido encontrar alguém que podia nos clarear a mente sobre esse assunto que nem a gente encontrou hoje. Diego, é uma responsa grande, hein? Porque hoje a gente está aqui com o Daniel Niero. Ele é especialista em cibersegurança. Além disso, já trabalhou em várias multinacionais, Dell, Symantec, IBM, entre outras. Hoje ele é fundador da El Canary, que é uma empresa de cibersegurança. Cara, Bitcoiner desde os $13, então não tem nem o que falar. E hoje o assunto, como vocês podem ver, é sobre Bitcoin, para encerrar o ano com tudo. É um assunto que está em voga. E a primeira pergunta que a gente tem para ti é: por que o blockchain vai revolucionar o mundo? O que ele tem de tão importante? Na verdade, isso é um conceito que muita gente, às vezes as pessoas elas sabem explicar o que o blockchain, como ele funciona, mas existe todo um conceito, né, como é que é, teórico por trás do que ele pode fazer, assim, ao longo do tempo, né, porque ele muda basicamente, o que eu falo é o seguinte, né, fazendo um comentário, tem uma frase que fala que se o ser humano morasse no fundo do oceano, a última coisa que ele descobrir é a água. E o blockchain, ele muda a água. Por que isso? Se eu te perguntasse hoje, qual o maior problema da humanidade? Como é que você responderia aí? Pobreza. É quase que uma resposta padrão, porque ela é muito visível e todo mundo fala sobre isso. Mas se a gente parar para ver, se a gente for mais a fundo, o maior problema da humanidade é a confiança. Tudo é baseado em confiança. As pessoas interagem por confiança. A geração de riqueza é baseada em confiança, né? Só que a gente resolve esse problema de uma forma tão natural e tão tranquila que a gente não considera como se fosse um problema. Você toma decisões muito rápido, baseado no que você confia e você não confia. Você diz sim, você diz não, né? Então, só que, vou dar um exemplo, né? Você chega, por exemplo, e, sei lá, chega num marketplace qualquer, num site de internet, e você coloca um produto à venda. Esse produto é relativamente caro, sei lá, R$10 mil. E aí você coloca lá para vender esse produto, eu chego numa sexta-feira às 19 horas e compro o produto e mando uma mensagem para você: cara, eu depositei o dinheiro, mas só vai cair na segunda-feira. Você pode me encaminhar o produto, por favor? Você encaminha ou você não encaminha o produto? Você não sabe quem sou eu, não tenho foto, não tenho nada. Mas por que você não encaminha? Porque você não confia em mim? Aí você vira para mim e fala o que para mim? O que você me pede? Me manda o comprovante? Ou coisa assim? Ou então, vamos esperar o dinheiro cair na conta? Né? Por que um comprovante, por que um número de autenticação vai substituir o que eu falei se eu falei a mesma coisa? Eu falei, cara, pode confiar em mim. Mas você não, você pediu um comprovante, porque, ou seja, você não está confiando em mim, você está confiando que um terceiro vai garantir que o dinheiro de fato foi depositado. Então, ou seja, algumas relações de confiança elas são tão complexas que elas precisam de intermediários para acontecer, certo? O blockchain, ele muda isso, ele remove intermediários. Você fala, como é que eu vou confiar como é que eu vou confiar nas coisas sem intermediários para poder garantir esse processo? É porque, na verdade, você confia na matemática. O blockchain ele é uma grande rede descentralizada de computadores, né, onde ele garante para você que algumas coisas vão acontecer. E o que garante nisso, a química por trás dessa garantia, é de fato a matemática. Independente do que você, da religião que você tenha, da cor que você tenha, de qualquer tipo de vida que você tem, você não pode nunca negar que 2 mais 2 são 4. Então, o que o blockchain faz é garantir que você consiga a remoção de intermediários e faça a interação entre partes de uma maneira segura, protegida por criptografia e matemática. E isso muda todo o rumo da história, porque hoje a gente tem muitos intermediários no processo de geração de riqueza, onde eles reduzem a distribuição de riqueza. O blockchain, ele impulsiona a geração de riqueza, removendo intermediários. Então, ou seja, a distribuição de riqueza é maior, porque, como isso é uma rede pública de computadores, qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo pode criar uma aplicação e colocar lá. E riqueza não é sobre dinheiro, riqueza é sobre opção. Uma pessoa que tem muitas opções e não tem nada no bolso, ela ainda é mais rica do que uma pessoa que tem muito dinheiro e poucas opções. Então, ou seja,
riqueza é ter opção. E o blockchain permite que as pessoas consigam gerar riqueza, né, através dessa rede, mudando a forma como as pessoas interagem na sociedade. Cara, eu já tive o privilégio de conversar contigo antes, até antes de a gente gravar esse podcast. Como a gente tem bastante tempo aqui, eu queria que tu contasse um pouquinho daquela história do porquê que o negócio é seguro. Por que ele passa confiança para o pessoal se ele é descentralizado? Tá, perfeito. Na verdade é o seguinte, bom, o Bitcoin ele foi, né, o Bitcoin ele foi concedido por um cara chamado Satoshi Nakamoto, que publicou um documento de 9 páginas na internet, num grupo de criptografia, onde lá ele sugeria que ele havia, né, a ideia de um sistema de transferência de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Só que dentro daquelas 9 páginas, elas resolviam um problema que há muito tempo estava para ser resolvido, que era o tal do problema dos generais bizantinos, né? Que era o quê? Imagina que você tem uma cidade que ela está cercada por generais bizantinos, por um exército de generais bizantinos, 5 exércitos, e esses exércitos eles estão longe uns dos outros a ponto de não conseguir enxergá-los visualmente. Esses 5 exércitos eles têm que atacar essa cidade, mas existe uma premissa para que essa cidade seja atacada com sucesso, é que eles façam esse ataque ao mesmo tempo, no mesmo momento, e nenhum deles recue. Se um dos 5 recuar, toda a missão ela é colocada, né, em risco e todos morrem. Então, esses generais eles têm que trocar mensagens entre si, combinando o horário exato e o momento exato de ataque à cidade, né? Mas eles têm um problema, que é o quê? Confiar na mensagem no mensageiro. Porque como eles estão muito distantes, chegou uma mensagem do general 1 para o general 2, dizendo, ataque no domingo às 9. Como é que o general 2 sabe que aquela mensagem está correta, ou que, por exemplo, o mensageiro não foi subornado no caminho, foi morto ou a mensagem foi substituída? Então, Satoshi Nakamoto ele encontrou uma forma de fazer com que essas mensagens pudessem ser trocadas entre si, certo? De forma que, quando chegasse no último general, ele pudesse, através de códigos escritos nas mensagens, poder fazer um cálculo, aspas, que não é bem isso, tá? Mas a gente está tentando fazer de uma forma mais didática, um cálculo reverso para garantir que aquela mensagem está íntegra. Então, ele criou um modelo onde, quando um general 1 encaminha uma mensagem para o general 2 ou para o próximo general, ele coloca um código matemático nessa mensagem, onde o código dessa mensagem ele deve ser utilizado para assinar uma outra transação para a próxima mensagem, que vai encadeando essas mensagens. Então, para eu alterar uma mensagem no caminho, eu tenho que recalcular todos os fatores anteriores. Isso é praticamente, com a capacidade tecnológica que a gente tem hoje, é impossível a gente fazer isso hoje. Eu sempre falo lá, que eu comentei que se você precisasse hoje de um supercomputador para fazer esse recálculo e burlar essas mensagens, esse supercomputador precisaria consumir uma quantidade X de energia elétrica, porque ele precisaria ser um supercomputador para isso. E a quantidade X de energia elétrica necessária para conseguir refazer esses cálculos e burlar o sistema é equivalente a 30 anos de energia do Sol. Por isso ele é seguro. Então ele conseguiu, e isso mudou tudo. Isso mudou tudo, porque no mundo computacional, estes generais são computadores. Você não tem um servidor central, não tem um general, um exército que controla todas as mensagens e distribui, confia em mim, como a gente confia no servidor de internet. Então, esse negócio é como criar, como trocar mensagens, né, íntegras entre uma rede de computadores que não existe um servidor principal, onde eles validam as informações entre si. Então, é basicamente a teoria dos jogos, né, de John Nash, que é aplicada em cima desse conceito. Isso, cara, nunca tinha sido feito antes. E ele resolveu isso de uma forma tão simples que você olha o documento e pensa, puta merda, por que eu não fiz isso antes? Cara, sensacional. Acho que até foi por isso que eu comentei no início que a gente queria trazer alguém que pudesse, né, exemplificar ou trazer algo bem didático para a gente conseguir entender algo que a gente escuta muito por aí, mas que parece tão complexo, né? E trazendo daí para a segunda pergunta, outra coisa também que a gente queria falar um pouco é sobre NFT. O que é isso? Perfeito. Que monstro é esse? Tá, vamos só voltar um pouquinho, então, puxar um gancho do que a gente falou anteriormente. Este código criado, né, o sugerido por Satoshi, foi o primeiro código criado pelo homem capaz de criar um objeto digital de forma incopiável na internet. A gente fala que na internet nada se cria, tudo se copia, isso é mentira até o Bitcoin existir, porque esse cara resolveu este problema. Então, basicamente, o código ali permite que esse objeto digital ele seja ele exista, ou seja, ele possa ser verificado, esse objeto digital possa ser verificado e ele não possa ser copiado. Vou dar um exemplo prático para que as pessoas mais leigas consigam entender. Quando eu, por exemplo, encaminho um arquivo para você por e-mail, o que eu faço? Você fala assim, cara, Niero,
me encaminham a tal arquivo, sei lá, um doc. Eu anexo esse arquivo no e-mail e ele envia para você, certo? Perfeito. Só que ele remove esse arquivo da minha máquina? Não. Ele não remove esse arquivo da minha máquina. Então significa que... E se fosse dinheiro? Tu concorda que eu estaria inflacionando dinheiro? Se fosse uma nota de dinheiro, eu estaria enviando R$10 para você e estaria ficando R$10 na minha máquina? Aí eu poderia utilizar a mesma nota para ficar pagando um monte de gente. A rede do blockchain, ela garante que, de alguma forma, esse dinheiro vai ser removido do meu computador e ele vai ser enviado para outra pessoa. Só que ele só vai ser, de fato, confirmado que ele foi transferido quando todas as máquinas, ou grande parte das máquinas, ali, concordarem que todo o saldo foi alterado em todas as máquinas. Porque é como se todo mundo tivesse uma cópia do meu saldo. Então eu posso tentar enganar o meu próprio saldo, mas a rede vai dizer, cara, você não tem esse dinheiro, você não pode mover esse dinheiro. Só que é diferente, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o Bitcoin não fica no computador de ninguém, ele fica na rede. O que a rede tem é um registro sobre quem está com aquele dinheiro. Então, o fato de eu conseguir criar um objeto desse, a rede garantir que esse objeto não possa ser copiado, permitiu a criação desses objetos digitais. E o NFT é um desses objetos digitais. A diferença de um NFT para uma criptomoeda normal é que, geralmente, o NFT ele é um objeto único, não divisível. Eu posso te encaminhar, por exemplo, um Bitcoin, 0,05 Bitcoins, 0,03 Ether. Um NFT eu não posso te encaminhar fracionado. Ele é considerado um objeto único. Ele pode ser dividido em pedaços menores, mas ainda não são vírgulas decimais, que a gente pode dizer assim, porque a arquitetura dele é diferente. Então, o NFT ele é um objeto digital, registrado no blockchain, como se fosse esse cartório online, facilmente verificável por qualquer pessoa com acesso à internet, que pode atestar que aquele documento está lá, certo? Que aquele conteúdo está lá, ou que aquele registro está lá. E que esse objeto ele dá poderes ao proprietário dele. E esse objeto, você fala assim, mas qual poder ele dá para o proprietário? O poder que o criador do NFT resolver dar. Então, por exemplo, eu gosto muito de comprar NFTs assim. Então, eu comprei um NFT que é uma empresa, eles criaram um blog descentralizado, ou seja, a prova de censura, onde todos os posts são registrados no blockchain, tá? E lá eles criaram uma coleção de NFTs. Quando eu tenho esse NFT deles, e eu logo na plataforma deles com esse NFT na minha carteira, ele me abre opções que outras pessoas que não têm NFT não conseguem ter essa opção. Então, eles me deram o direito de ter acesso a coisas como se eu fosse parte de um clube. E só quem tem esse NFT consegue fazer parte desse clube e ter os benefícios que aquele clube te traz. Então, um NFT, se a gente pode dizer, ele é um objeto digital que dá poderes para o dono dele. Mas ele é único, não é divisível e ele só pode estar em uma carteira ao mesmo tempo. E ele é comprado com uma moeda específica. Ele pode ser comprado com uma moeda específica. Existem vários blockchains. Então, você tem o blockchain do Bitcoin, você tem o blockchain da rede do Ethereum, você tem a rede da Solana, você tem a rede da Matic, você tem a rede da Stacks, por exemplo. Então, um NFT na rede da Stacks, ele não vai ser reconhecido como um NFT na rede do Ethereum, porque são arquiteturas diferentes. Né? Então, eu tenho NFT, mas você tem um NFT em qual rede? Né? Então, são objetos diferentes. Se eu pegar, mas eu posso tirar um print desse objeto e registrar o mesmo NFT, né, escrevendo no blockchain, na rede do Ethereum? Pode, só que eles são visualmente iguais, mas pela visão da tecnologia, são coisas completamente diferentes. Né? Então, sim, eu posso encaminhar ele para você se eu quiser, porque ele é um objeto. E por que tem tantas redes? Por que não tem uma só, enfim? Porque, na verdade, quando o Satoshi ele concedeu a rede, também nasceu uma coisa chamada trilema. O trilema ele é um problema, tá, na arquitetura de redes de computadores em si, que também é provavelmente aplicado ao blockchain, que é o quê? O trilema é escalabilidade, segurança e descentralização, mas você só pode escolher dois. Qual que você escolhe? Tem que ser seguro, porque se uma coisa for insegura, logo alguém vai invadir e aquilo vai comprometer a segurança, ninguém vai voltar e utilizar mais aquele produto. Ele tem que ser descentralizado, porque se a gente tiver ficar com um sistema centralizado, a gente pode ficar com o sistema bancário atual, e esse foi o papel que o Satoshi trouxe, cara, vamos acabar com esses caras. E tem que ser escalável, ou seja, ele tem que fazer muitas transações, né, para conseguir atender uma demanda. Só que a gente não conseguia resolver esse problema, você tinha que sacrificar um, e Satoshi, ele sacrificou a escalabilidade. Ou seja, o Bitcoin ele é seguro e ele é descentralizado, mas ele não é escalável, porque ele só faz 6 transações por segundo. Ou seja, só 6 transações por segundo? Sim.
Então, ou seja, o Bitcoin, que ele foi meio que projetado para ser uma moeda mundial, coisa assim, ele não tem arquitetura tecnológica para suportar uma movimentação de todo mundo fazendo uma compra, porque ele vai engargalhar a transação. Então, se a gente pegar lá a rede da Credit Card, ele não vai competir com a rede da Credit Card. Ou seja, o mundo é real, as pessoas querem interação em tempo real. Ninguém quer comprar um pirulito com Bitcoin e ficar esperando 1 hora, 2 horas para uma transação confirmar. Ah, não vai embora não, cara, eu chupo o pirulito aí porque eu tenho que esperar o dinheiro cair. Isso não existe. Né? Então, o Satoshi, ele, como é que eu posso dizer? Ele sacrificou a escalabilidade. E isso virou um desafio tecnológico, porque surgiram vários outros projetos tentando resolver o trilema. Eu quero fazer algo que seja seguro, escalável e descentralizado. Com todas as restrições que a gente tem, né, tecnológicas, de performance, de throughput, de, enfim, sei lá, tudo isso, né? E aí começaram a surgir vários outros projetos. Então, o primeiro, praticamente, que teve foi o Litecoin, que todo mundo conhece, que foi um cara olhou o código do Bitcoin e falou, cara, eu vou melhorar esse bagulho. Aí ele foi lá, copiou o código do Bitcoin, ele subiu, ele dobrou a quantidade de supply, ou seja, da quantidade existente, né? E ele reduziu o bloco para 2,5 minutos, ou seja, ao invés de 10 minutos para confirmar os blocos, ele colocou 2,5, então você acaba fazendo mais rápido. E aí começou a guerra do trilema, aonde cada um começou a criar as coisas e um foi tentando melhorar o projeto e a gente chegou hoje. Sensacional. Por isso que existem vários projetos. Sensacional. E o Bitcoin é o único que tem um limite, né? Na verdade, todas elas têm limite, só que Tá. isso vai de acordo com a criação do projeto. Então, o Bitcoin começou com 21 milhões de unidades, né? Só existiram 21 milhões de Bitcoins. A diferença é que, pelo fato dele ser digital, ele é divisível por 8 casas decimais. Puta. Então, ou seja, o último Bitcoin vai ser minerado em 2140 e não há como alterar esse processo, a não ser que por um consenso da rede a galera decida alterar isso. Mas acho que é realmente improvável ali. Mas a gente não vai estar mais aqui. Então, hoje a gente está com 6,25 Bitcoins sendo emitidos a cada 10 minutos. Só que existem projetos que você tem aí 1 bilhão de unidades, 45 bilhões de unidades, 100 milhões de unidades. Depende da arquitetura do projeto e o objetivo dele. Que aula, que aula. E ainda assim, como o tempo passa rápido aqui, a gente costuma finalizar com uma dica. Passa muito rápido, né? A gente costuma finalizar com uma dica, então, o que tu tem de dica aí para nós? Cara, eu vou falar o que eu sempre falo para todo mundo. Vocês têm que se inteirar disso. Porque isso vai mudar conforme... Quando eu falei desde o início que isso vai mudar a água, cara, a gente está no mar. E a água vai mudar. E assim, quanto mais tempo você demorar para poder se inteirar desse processo... Não é, tô falando sobre comprar cripto, não. Entender o que está acontecendo. Porque a gente vai ter a revolução do emprego, tudo vai mudar, inteligência artificial. Cara, o que a gente está criando, metaversos, é a Matrix. A gente está criando a primeira máquina do tempo, onde os seres humanos vão ser capazes de recriar e voltar no tempo do que aconteceu no metaverso, mas só a inteligência artificial vai ser capaz de prever o futuro. Basicamente, a gente está invocando o demônio. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse bagulho. Entendeu? E a gente tem que estudar esse negócio, porque isso vai revolucionar a propriedade, vai revolucionar tudo que a gente pensa em relação ao nosso mundo físico com o mundo virtual. Isso a gente chama de digital, mas isso pode ser um assunto para no máximo 40 que vocês vão fazer. Cara, sensacional, sensacional, só tenho a agradecer. Obrigado. A gente sabia que o papo ia ser muito bom mesmo. A ideia desse conteúdo é ensinar o pessoal, né? Sobre cripto, sobre blockchain, sobre todo esse mundo que é NFT. A gente pegou o básico do básico e eu que estou entrando nesse mundo agora, aprendendo, o Daniel foi um dos caras precursores aqui para me dar esse empurrão. O que eu aconselho para vocês é, por favor, estudem sobre isso, porque é um mundo muito interessante E melhor mesmo. ainda, ó, acompanhe o Daniel no Instagram, Deniero. Obrigado. Deniero. Sigam lá que ele fala Exatamente. bastante sobre. Hoje mesmo, ontem, se eu não me engano, eu também vi um vídeo dele lá no Instagram falando sobre. E, cara, é aula sempre. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Valeu pela oportunidade aí.